Continuação do capítulo 6.1, equivalência de tempo. As discussões sobre custos e o direcionamento de setores ficarão amenizadas quando as suposições foram substituídas por informações concretas e fatos contundentes, normalmente expressos por indicadores e números. Assim, esse tópico apresentará uma metodologia para quantificar as necessidades do compliance quanto aos recursos humanos. A primeira providência constituirá na divisão das análises em dois períodos totalmente distintos. O primeiro refere-se à implementação do programa de compliance e o segundo focaliza o cotidiano do setor. A concepção em cada período é bastante diferente e detém requisitos próprios. Os recursos necessários para o setor poderão variar conforme o porte da organização, mas torna-se conveniente para a fase inicial a implementação do programa de compliance ressaltar a exigência de recursos transitórios, os quais irão fazer parte da estrutura permanente do setor. Especialistas em diversos processos destacados em diferentes setores irão, durante algum tempo, atuar como facilitadores ou membros das equipes dos processos. O capítulo 2 descreve a missão e tarefa desses atores. Terminada a fase de implantação do programa, cada especialista retornará gradualmente para a sua atividade habitual. A melhor sugestão propõe os custos advindo deste profissional permanecerão nos setores onde estão originalmente alocados. Tal iniciativa evitaria a discussão sobre um orçamento especial para a implementação do programa. Estes especialistas não serão completamente afastados da sua tarefa, mas eles ficarão reduzidos conforme assumirem as atividades de compliance nesse período. O objetivo dessa recomendação é não criar discussão para uma fase passageira, pois concluirá a implementação, os recursos alocados no Departamento de Compliance irão se apropriar de tais responsabilidades. O ponto central, portanto, para a definição do direcionamento do setor de compliance deverá ser a etapa seguinte, pós-implementação do programa. Nessa fase, as pessoas do departamento viverão o dia a dia da empresa e deverão cumprir suas atividades, processos e controles recém-criados, a fim de mitigarem os riscos para atingir os objetivos já fixados. Assim surge um paradoxo do tipo: quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se, por um lado, é necessário conhecer os processos para se definir a dimensão do departamento de compliance, por outro, é necessário haver especialistas do compliance para se definirem os processos. O capítulo 5 abordará o processo de compliance. Aqui, entretanto, o objetivo é entender o mecanismo para se calcular o número de pessoas para executarem tais processos. Por conseguinte, assume-se neste momento que os processos de compliance já são conhecidos. Para dimensionar o departamento, será indispensável desenvolver um trabalho de definição de tempo, dependendo muito da habilidade, percepção e experiência do diretor do compliance, a fim de se conseguir uma boa aproximação da futura realidade. Dessa forma, o conceito sobre Full-Time Equivalent, FTE, poderá auxiliar. Esse conceito determina medir a quantidade de horas tais necessárias independentemente dos participantes envolvidos na tarefa. Classificando-se 3 trabalhadores gastam 40% do seu tempo numa atividade. Isso significa que juntos seus tempos representam 120, 3 vezes 40. Portanto, na medida, o resultado é 1,2 FTS. Certamente,
Não haverá 1,2 pessoas físicas para esse trabalho. Daí o uso do termo equivalência de tempo. Isto é, tempo total correspondente para executar a tarefa. De fato, é uma forma simples para correlacionar o tempo gasto na ação como um indicador numérico. As aproximações são inevitáveis, pois não existe uma medição individual precisa, mas, num todo, os cálculos costumam ser bem aceitáveis. Para facilitar o entendimento, alguns exemplos a seguir demonstrarão como calcular o FTE de cada atividade e, no final, como se chegar ao direcionamento do departamento.